Esse vídeo não é pra crente pão duro, é isso aí. No vídeo anterior, a gente percebeu que o dízimo está intimamente, tanto quanto a oferta e o dízimo, está intimamente ligado ao culto e à adoração que é prestada a Deus. O povo de Israel, assim, praticava anteriormente à lei a entrega regular, generosa do dízimo e das ofertas, e posteriormente à lei eles continuam agora tendo regulamentada essa prática como uma lei divina, continuam a prática da entrega dos dízimos como expressão da adoração a Deus. Se você quer se inteirar um pouquinho acerca do dízimo no Antigo Testamento, você tem que assistir o nosso vídeo anterior. Esse vídeo não vai fazer nenhum sentido para você se você ainda não assistiu o vídeo anterior que fala sobre o dízimo no Antigo Testamento. O vídeo de hoje, ele se trata da prática da entrega regular e generosa do dízimo no Novo Testamento. A grande pergunta que não quer calar e que todo mundo se faz, que causa muitas polêmicas por aí é: o dízimo permanece sendo uma prática no Novo Testamento? O dízimo permanece sendo assim uma prática na igreja atual? Teria o dízimo sido abolido com o cumprimento da lei mosaica? A gente sabe que a lei mosaica, sendo de certa forma abolida em alguns aspectos que a gente vai ver daqui a pouco, alguns colocam dentro desse pacote a ideia de que a lei aboliu também a prática da entrega regulamentar e generosa do dízimo. A resposta para essas perguntas é um severo não, por conta de várias evidências bíblicas que a gente pode tratar de forma muito clara aqui. A gente já começa em um primeiro momento demonstrando que a prática do dízimo não teve início com a lei mosaica. A gente viu no vídeo anterior de forma mais detalhada acerca disso, que em Gênesis capítulo 14 com Abrão, depois Gênesis capítulo 28 ou 29 com Jacó, se não me engano, a prática e a entrega regular do dízimo de forma generosa, ela era praticada antes da entrega da lei de Deus a Moisés. Ainda a gente pode falar sobre a ideia que os primeiros cristãos tinham em praticar o dízimo. Os primeiros cristãos, eles praticavam o dízimo. Quando nós fazemos a leitura, por exemplo, de forma atenta do Novo Testamento, a gente pode perceber que os judeus convertidos a Cristo, eles mantiveram muitos costumes judaicos, como as horas de orar. Quando você olha e lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que eles continuam mantendo alguns costumes judaicos, e dentre esses costumes está a entrega regulamentar do dízimo. Eles mantêm costumes como a hora de orar, como as idas aos templos, as reuniões no templo e etc. A gente pode perceber que dentro dessa ideia de preservar todos esses costumes judaicos, apesar de agora serem judeus convertidos ao cristianismo, a gente poderia dizer que a prática do dízimo foi uma das práticas que foram mantidas na igreja do primeiro século, ali nos primeiros cristãos. A gente pode perceber isso de forma mais detalhada em Atos dos Apóstolos. Temos evidentemente exposto também no Novo Testamento as práticas que foram abolidas em Cristo. Como, por exemplo, quando a gente olha para Hebreus capítulo 10, versículo 11 e 12, melhor dizendo, apenas o versículo 12, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, o texto bíblico vai dizer assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. O livro de Hebreus está constatando que a ideia de oferecer sacrifícios diante de Deus, essa forma como Deus lidava com o povo no período veterotestamentário, ela haveria sido abolida. Esse aspecto da lei foi completamente abolido e cumprido e encerrado em Cristo. E a Bíblia trata muito bem isso de forma muito clara nesse texto e em outros de forma muito evidente, quando a gente percebe que Cristo encerra e cumpre perfeitamente a ideia dos sacrifícios a Deus, sendo Ele o único sacrifício perfeito
foi capaz de propiciar, de expiar os pecados daqueles que ele escolheu. A guarda do sábado, por exemplo, quando a gente lê Gálatas capítulo 4, versículo 9 e 10, o texto bíblico, o apóstolo Paulo vai dizer assim: mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. O mesmo apóstolo Paulo assevera e corrobora com essa linha de pensamento em Colossenses capítulo 2, versículo 16, quando ele diz de forma mais explícita, tratando esse tema, dizendo: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. A gente está percebendo que uma das leis regulamentadas, quando a lei foi entregue a Moisés, tinham como rituais sendo feitos como sacrifício, como a guarda do sábado e outras coisas. E o texto bíblico, a Bíblia, na leitura atenta neotestamentária, ela se trata e se propõe muito bem a demonstrar que esses sacrifícios foram abolidos em Cristo. A demonstrar que, por exemplo, a guarda do sábado, ela foi abolida em Cristo. Mas, no entanto, em nenhum momento nós vemos um ensino da abolição do dízimo como forma de contribuição. Nós percebemos que as escrituras inspiradas por Deus estão dispostas a demonstrar que muitas coisas, costumes, muitos hábitos instituídos e regulamentados pela lei não fazem mais sentido, não devem ser mais cumpridos e seguidos. Mas a gente não percebe a Bíblia tratar o fato e negar a ideia de que o dízimo ele é uma realidade e uma prática que não deve mais ser realizada pelos primeiros cristãos. Pelo contrário, a Bíblia não trata acerca disso. A gente vai ver que existem até muitas grandes evidências bíblicas de que essa prática ela era muito comum dentro do Novo Testamento e deve, sendo assim, continuar sendo praticada por nós como igreja em dias contemporâneos. O dízimo era a referência, por exemplo, para as igrejas serem ensinadas a contribuir de forma generosa, sistemática e proporcional ao que possuem. O dízimo ele é um pedagogo para que o cristão entenda que é necessário estar inserido em uma comunidade e de forma prática, regular, generosa e voluntária contribuir com essa comunidade, seja isso financeiramente ou materialmente em outro sentido. O propósito do dízimo, tanto no Antigo e no Novo Testamento, apresenta ainda muitas similaridades inquestionáveis. Quando a gente olha, a gente falou sobre isso de forma mais detida e detalhada no vídeo anterior, no Antigo Testamento, o dízimo ele era entregue para o sustento dos levitas. O dízimo sustentava a tribo de Levi, que era a tribo que cuidava de todos os procedimentos concernentes ao culto a Deus, o que demandava muito trabalho, um tempo integral, e sendo assim, as outras tribos sustentavam aqueles que faziam parte da tribo de Levi. No Novo Testamento, é explícito que essa forma de raciocínio ela se estende e ela é entendida claramente. Não existe nenhuma discussão nesse sentido no Novo Testamento. Existe o reconhecimento explícito de que há uma necessidade da comunidade sustentar os seus obreiros. Logo, se no Antigo Testamento se sustenta os obreiros, que eram os levitas, por meio da entrega do dízimo, percebemos nessa mesma linha de raciocínio que no Novo Testamento esse hábito, esse costume, essa prática, ela não é abandonada. E sendo assim, o que com certeza sustentava os obreiros, os evangelistas e assim por diante da igreja do primeiro século, a igreja primitiva, com certeza nós podemos afirmar que eram os dízimos e as ofertas de forma generosa, de forma regular, de forma voluntária, que sustentavam esses homens. A gente vai perceber que o próprio Senhor Jesus ensinou
sobre a dignidade do sustento do obreiro. Mateus capítulo 10, versículo 10, o próprio Senhor Jesus vai ensinar dizendo: nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. A gente vai perceber o grande missionário, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, reivindicando o seu sustento, reivindicando aquilo que é seu direito. Ele vai dizer: assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Nesse mesmo capítulo, lá no versículo 4, o apóstolo Paulo ele vai dizer: olha, será que nós não temos direito ao sustento? De forma até bem irritada, se a gente pode dizer de algum sentido, de forma bem exclamativa, demonstrando e reivindicando um sustento que eles mereciam ter por se esforçarem integralmente em um trabalho árduo que era o de pregar o evangelho. Além de sustentar os obreiros, existem outros destinos para onde se vai a entrega dos dízimos. Quando a gente olha para Gálatas capítulo 2, versículo 10, quando o apóstolo Paulo ele vai ser ratificado ali pelos apóstolos, os apóstolos vão dar um conselho a Paulo e Paulo vai relatar esse conselho. Eles vão dizer: somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. A gente vai ter evidências de outros versículos bíblicos que trazem à tona a ideia de que o dízimo, as ofertas, entregas de forma regulamentar, prática e de forma generosa e voluntária pela comunidade, ela também é destinada para cuidar dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Talvez a pergunta que nós deveríamos fazer e que aquele que é contra a entrega do dízimo nos períodos atuais deveriam ser perguntas como: se o dízimo ele não é uma ordenança bíblica, se ele não é uma prática a ser praticada em dias atuais, como é que os obreiros eles vão sustentar a sua própria vida, sua própria família, seus próprios filhos? De onde virá o alimento? De onde virá o suprimento das necessidades que cada obreiro tem, como qualquer outro ser humano? Se a prática da entrega do dízimo ela não é uma prática que deve ser realizada, como a igreja vai suprir essa missão que tem de cuidar do órfão, da viúva e dos pobres? De onde virá essa renda? Alguns vão defender a ideia de que somente as ofertas são uma prática ratificada para o Novo Testamento. Mas quando nós olhamos para tudo que nós vimos até aqui, ainda vamos ver algumas evidências aqui, nós vamos perceber que não é de fato essa a realidade. A entrega do dízimo é uma prática comum, bíblica, e que deve ser realizada também no nosso tempo, porque era realizada no período neotestamentário. Mateus capítulo 23, versículo 23, tem um versículo que vai nos explicar isso vindo da boca do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele vai dizer o seguinte: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Repare que Jesus não está em momento algum negando a ideia da entrega do dízimo no período neotestamentário, porque é o próprio Jesus que está falando. Não, Jesus, obviamente, dentro desse versículo, ele está contradizendo a postura dos escribas e dos fariseus e está demonstrando que existem coisas, existe uma essência, existe uma piedade, uma justiça que deve estar dentro do nosso coração, que vem muito antes da simples prática de entregar o dízimo. Mas em momento nenhum Jesus está dizendo que o dízimo não é algo verídico e que não deve ser entregue nesse período e nesse tempo. Pelo contrário, o que Jesus faz na sua fala é incluir a prática do dízimo como uma prática a ser realizada. Entretanto, deve ser feita com misericórdia, com piedade, com fé, com uma verdadeira essência, atrelada àquela adoração genuína
que a Bíblia sempre demonstrou e trouxe junto com o tema dízimo e oferta. Além disso, a fins de conclusão, a gente tem que compreender que o dízimo não se trata da lei, mas deve ser visto na perspectiva da graça. Devemos contribuir generosamente, de forma proporcional e de forma regular, como prática de adoração a um Deus, para que nós possamos suprir as necessidades dos obreiros, suprir as necessidades dos órfãos, das viúvas e dos pobres, e para que nós possamos suprir as necessidades dos custos que uma comunidade tem. O dízimo ele não é entregue ainda com medo de uma condenação, e o dízimo não é um pressuposto para uma disciplina bíblica. A Bíblia, em momento algum, trata o dízimo como sendo algo proeminente para que uma pessoa seja disciplinada na igreja, como infelizmente acontece em alguns contextos. A Bíblia, em momento algum, diz que aquele que não dizima está condenado ao inferno, onde infelizmente ensinos errôneos acontecem. Eu sei que pressões psicológicas acontecem dentro de alguns contextos para que o dízimo seja entregue como uma ordenança que pode, se não realizada, mandar aquela pessoa para o inferno. Muitos contextos têm machucado essa doutrina que não deve ser vista como lei, mas como graça para a vida de todo cristão. O dízimo ele é uma prática que nos ensina a adorar a Deus. É um pedagogo para nos ensinar que nós devemos estar dispostos a contribuir. É uma demonstração de adoração, uma demonstração de gratidão ao Senhor, é uma demonstração daquele cristão que tem o desejo de ver o reino de Deus avançar nesse mundo. Eu espero ter te ajudado até aqui e que Deus te abençoe.